Ao resolver essa questãozinha aqui da UBMAP, e ela diz assim o seguinte para a gente: Ana e Pedro cortaram pedaços de papel que estão em uma cesta. Sempre que Ana pega um pedaço, corta em 5 pedaços e devolve todos eles para a cesta. Sempre que Pedro pega um pedaço, corta 3 pedaços e devolve eles para a cesta. Então, no caso aqui, ó, a Ana está pegando o papel, essa meninazinha aqui, que ela vai pegar um papel e vai pegar e dividir ele em outros 5 pedaços. Cortou ele em 5 pedacinhos e devolveu todos eles para a cesta. Então, passou de um papel para 5 pedaços de papéis. Agora, o que é que Pedro faz? Esse cabinho aqui, ele pega um pedaço de papel e separa em 3. Ele vai fazer cortes aqui nele e transformar em 3. Então, passou de um pedaço de papel para 3 pedaços de papéis. Então, vamos entender o que acontece aqui quando é a Ana que corta. O que é que acontece? Quando é a Ana que corta, aqui eu tenho um papel. Quando ela devolve esses papéis cortados, ela devolve 5. Então, é como se tivesse, ó, passou de 1 para 5, aumentou mais 4 pedaços de papéis. Então, toda vez que Ana adicionar, toda vez que ela pegar um papel e fazer seus cortes, ela vai estar como se fosse adicionando mais 4. Porque observa aqui, ó, ela tem um pedaço de papel, separou em 5. Se ela separou em 5, então é como se tivesse aumentado, ó, mais 4, porque 1 ela já tinha, né? Aí ela cortou em 5 pedaços, então como se tivesse aumentado mais 4 pedacinhos. A mesma coisa do Pedro, o mesmo raciocínio no caso. Então ele tem aqui, ó, um pedaço e separou em 3. Mas é como se ele tivesse já um pedaço e tivesse aumentado mais 2. Apesar de ele estar cortando em 3, não está aumentando mais 3 pedaços, está aumentando apenas mais 2 pedaços, tá? Então vamos analisar aqui, entendido o que é que acontece. Vamos analisar essa pergunta aqui da letra A. Quantos pedaços de papel ficaram na cesta depois que Ana e Pedro pegaram um pedaço, cada um, e devolveram os pedaços cortados para a cesta? Então vamos analisar aqui, ó. Ele quer a situação que a Ana vai pegar um pedaço de papel e devolver para a cesta depois de cortado, e depois Pedro vai pegar um pedaço de papel, cortar em 3 pedaços e devolver para a cesta. Então vamos analisar aqui, ó. Ana pega um pedaço e corta em 5. Logo, aumenta 4 pedaços. Então, aumenta 4 pedaços, certo? Agora, Pedro pega um pedaço e corta em 3 pedaços. Logo, aumenta 2 pedaços. Pessoal, inicialmente tem 3 pedaços. Se inicialmente tem 3 pedaços, o que acontece? Temos 3 pedaços, aí Ana vai lá e corta ele em 5. Então é como se tivesse aumentado mais 4. Porque ela está pegando daqui, ó, ela está pegando esse da cesta, ela traz para cá. Só que quando ela devolve mais. Ela devolve 5. Mas é como se esse pedaço aqui já estivesse contando aqui do início, tá? Então, aumenta mais 4 pedaços. No caso, quando Pedro pega, aumenta mais 2. Então, 3 mais 4 mais 2, isso aqui dá 9 pedaços. Então, você aqui não tem espaço para me escrever, mas você iria continuar escrevendo, que eu escrevi com a letra grande.
iria escrever que iria aumentar 9 pedaços, porque Ana aumenta 4 pedaços e Pedro aumenta 2 pedaços cada vez que ele pega um e recorta, tá bom? Detalhe importante. Quando vocês estiverem fazendo a prova da UBMAP, esse espaçozinho aqui, que eu vou pintar de vermelho, vocês não vão riscar ele, tá? Não risquem esse pedaço, porque esse pedaço aqui é para correção de vocês, tá? Então vocês podem rabiscar tudo, não tem problema rasurar a prova, por exemplo, escrever aqui a palavra, errei, pode riscar ela, continuar embaixo, tá? Não tem problema, tá bom? Agora você não pode riscar nesse pedaço aqui, Esses pedacinhos aqui vocês não devem, mas toda essa área aqui vocês podem rabiscar tudo sem nenhum problema, tá? Letra B. Descreva uma maneira de Ana e Pedro pegarem, cortarem e devolverem todos os pedaços de papel da cesta para que a partir de 3 pedaços iniciais a cesta fique com 11 pedaços. Ela quer que Ana e Pedro peguem pedaços e no final fique com 11. Então, vamos partir da situação da primeira pergunta. Porque aí, Ana pegou um pedaço, cortou e devolveu. Pedro pegou um pedaço, cortou e devolveu. Certo? Então, chegamos em 9. Aí, digamos, temos aqui na situação que cada um já pegou um pedaço e chegou em 9 pedaços. Aí, o que é que a gente pode imaginar? Se Ana pegar mais um pedaço, o que é que vai acontecer? Ela vai pegar um pedaço desses 9 e vai aumentar mais 4. Então, se for a Ana que vai pegar, vai ser 9 mais 4. 9 mais 4 dá 13, pessoal. Passou dos 11 pedaços. Então, a Ana ela não pode pegar 2 vezes. O que é que vai acontecer? Pedro que vai ter que pegar 2 vezes. Por quê? Vamos lá. Inicialmente temos 9 da situação anterior. Aí, se Pedro pegar, o que é que vai acontecer? Vai aumentar mais 2. E 9 mais 2 vai passar a ser 11. Então, como é que a gente pode escrever aqui? Uma situação. Ele pede para eu descrever uma situação. Podemos colocar o seguinte. Ana pega um pedaço e Pedro pega 2 pedaços. Por quê? Porque a Ana pegando, inicialmente tem 3. Ana pegando um pedaço, aumenta mais 4. Pedro pegando 2 pedaços, aumenta, na primeira retirada dele aumenta mais 2 e depois aumenta mais 2. E essa soma aqui dá 11 pra gente, tá bom? Agora na letra C. Explique por que, a partir de 3 pedaços iniciais, a cesta nunca ficará com 2024 pedaços após Ana e Pedro devolverem todos os pedaços cortados para a cesta. Então, antes de explicar essa pergunta, vocês precisam entender uma coisa. Quando eu tenho soma de números ímpares com números ímpares, 2 números ímpar, número ímpar mais um número ímpar, sempre isso aqui vai acontecer, tá, pessoal? Um número ímpar com um número ímpar sempre vai dar par. Então, exemplo aqui. Vamos pegar o número 1 mais o número 3. 3 mais 1, 4, Número ímpar mais um número ímpar deu um número par. Agora, se eu tiver um número par com um número par, sempre vai dar um número par também. Então, um exemplo aqui, vamos pegar o 2 mais 4, que vai dar 6. Pessoal, sempre vai acontecer isso aqui, tá? Agora, se eu pegar assim, um ímpar mais um par, ou um par mais um ímpar, tanto faz, sempre vai dar ímpar. Vou colocar aqui um exemplo. 1 mais 2 igual a 3. Então, pessoal, número ímpar com número par dá um número ímpar, ok? Então, inicialmente vocês precisam entender isso para poder chegar na resposta, tá? Saber isso aqui é essencial, tá bom? Porque, isso aqui é interessante que vocês podem utilizar para outras questões também, tá? Memorizem isso, lembrem que pode ser útil em outras questões que vocês forem realizar.
A BIMAP tem muito disso que a gente chama de paridade. Isso aqui é paridade. Números ímpares com números ímpares dá um número par, par com par dá um número par, ímpar com par dá ímpar. Então é só você lembrar. Se forem dois números de mesma ordem, se ímpar e par, se for a mesma coisa, então vai dar um número par. Se for diferente, vai dar ímpar, tá bom? Então vamos lá agora para a resposta dessa questãozinha. Como é que vocês podem resolver? Então, inicialmente, a gente sabe que tem 3 pedaços, certo? 3 pedaços aqui. Começa com 3 pedaços. Só que, o que é que acontece? Quando Ana retira, aumenta mais 4. Quando é Pedro retira, aumenta mais 2. Pessoal, quando seja Ana, seja Pedro que retira, sempre aumenta uma quantidade par. Então, essa soma aqui, ó, de retirada, eu posso aumentar, somar quantas vezes for, o 4, 2, 2, independente da quantidade de vezes que Ana tire e Pedro tire, sempre vai estar somando aqui, ó, uma quantidade par. E lembra, foi o que a gente viu, se eu estou somando o número par com o número par, sempre vai dar par. Então, toda essa soma aqui, ó, toda essa soma, independente de quantas vezes Pedro retire, Ana retire, sempre essa somazinha aqui vai dar par. Então, o que é que vai acontecer? Essa partezinha aqui que é par vai somar com essa outra aqui, com o 3, que é ímpar. Só que foi o que a gente viu, que um ímpar mais um número par sempre vai dar um número ímpar. E o que é que acontece? 2024 é um número par, pessoal. Então, ou seja, nunca vamos conseguir ficar exatamente com 2024 pedaços. Porque a soma sempre vai dar ímpar. Porque observa aqui, ó, sendo cada um tirando uma vez, deu um número ímpar. Ana tirando uma vez e Pedro tirando 2, deu um número ímpar. Não importa quantas vezes Ana tire e Pedro tire, sempre vai dar uma soma ímpar, tá? Porque, ó, eu sempre vou ter um número ímpar somando com a quantidade de números pares. Então, sempre ímpar com par vai dar ímpar, tá bom? Agora, vamos, como vocês poderiam estar escrevendo para responder essa questão. Ó, a pergunta explique por que a partir de 3 pedaços iniciais a sexta nunca ficará com 2024 pedaços após Ana e Pedro devolverem todos os pedaços cortados para a sexta. Vamos lá, o que vai acontecer? Quando Pedro e Ana retiram um pedaço e devolvem cortados, sempre aumenta 2 ou 4 pedaços. Então aqui, ó, quando Pedro retira, aumenta 2. Quando Ana retira, aumenta 4. Então, sempre quando um retirar o outro, ou vai aumentar 2 ou vai aumentar 4, dependendo de quem que for retirar, tá? Aí aqui a gente pode continuar. Ou seja, sempre aumenta uma quantidade par de papéis. Aí vamos concluir aqui. Logo, o que é que vai acontecer? Logo, 3 mais um número par sempre resultará em um número ímpar. Portanto, nunca
terá 2024. Certo? Então vamos lá. Recapitular o que foi que a gente escreveu aqui. Quando Pedro e Ana retiram um pedaço e devolvem cortado, sempre aumenta a quantidade, sempre aumenta 2 ou 4 pedaços. Ou seja, sempre aumenta a quantidade par de papéis. Logo, 3 mais um número par sempre resultará em um número ímpar. Portanto, nunca terá 2024. Certo? Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo que eu farei o possível para poder esclarecer, tá bom, pessoal? Então, obrigado, até a próxima.